Então estávamos acompanhando o pronunciamento ao vivo do presidente da República, Jair Bolsonaro, que estava aí no último assunto, falando a respeito sobre o óleo venezuelano derramado ali no mar brasileiro, próximo na região Nordeste, né? E ele estava justificando justamente a suposta demora do governo em reagir, dizendo que o governo só pôde reagir quando o óleo chegou até a praia, porque o óleo fica lá no fundo do mar e os satélites, os mecanismos não identificam antes que ele chegue à praia. Então ele minimizou essa alegação dos seus opositores, segundo ele, que estão dizendo que o governo demorou muito para agir. Ele deu até uma explicação química, né, Augusto, do porquê que o óleo lá na água salgada do mar vai para o fundo. E está num clima muito mais tranquilo do que estava, tanto quanto quando foi perguntado a respeito da declaração do Eduardo Bolsonaro, assim como também na reação dele ao vazamento do conteúdo do depoimento do porteiro do condomínio onde ele mora a respeito do caso da Marielle Franco. Acho que essa é a postura presidencial. É assim que se manifesta um presidente, com calma, serenidade, explicando serenidade e tal, e sobretudo num país que precisa de serenidade, como é o caso do Brasil. Ele se torna muito mais convincente, mostra que está por dentro do assunto e tal, e fala com calma. Eu prefiro isso a qualquer discurso sobre a culpa da Venezuela. Tudo isso tem que ser apurado. Mas o fato, e é isso que me intriga, é que estamos diante de um fenômeno novo. Esse não é um vazamento simples, não. Para a consistência desse material, é semelhante à do piche. A mancha não é vista, ela vai abaixo da superfície e tal. Isso deve ser estudado com muito empenho por todos os países. É um primeiro fenômeno, é a primeira manifestação de um fenômeno que pode se alastrar. Eu vejo com muita preocupação isso, não só como brasileiro, não, mas como um cidadão do mundo. Aliás, eu assisti a ótima reportagem da nossa repórter em Brasília, Luciana Verdolim, a respeito desse caso, falando na possibilidade de ejeção deliberada desse óleo no mar por parte do navio responsável. E é bom fazer aquela distinção, que pode ter sido uma ejeção deliberada, mas por parte daquela embarcação, por algum motivo próprio dela, que não tenha a ver com o governo venezuelano. E até um entrevistado da Marinha deu a declaração de que é impossível estabelecer, seria uma leviandade, qualquer conexão com a ditadura venezuelana nesse derramamento de óleo. Então é preciso ainda não se tem sequer a certeza se foi um acidente ou se foi uma ejeção deliberada da própria embarcação, que dirá se houve algum envolvimento do governo venezuelano. Mas é claro que eu tenho notado e observado aquele silêncio dos militantes, muitas vezes disfarçados de ecologistas, a respeito de um caso que envolve de alguma forma algo que vem da Venezuela, lá controlada pela esquerda. Quando é na Amazônia, não tem esse vínculo com um país governado pela esquerda, a histeria é muito maior. É claro que há outros elementos nesse debate, mas isso pesa também. Quero saber se Lucas Berlanza tem alguma opinião a respeito. A mim parecem razoáveis as justificativas do presidente, como disse o Augusto, uma postura correta, uma postura equilibrada e evitando pontificar em um assunto para o qual não se tem ainda respostas. É muito fácil a gente perseguir a lacração da rede social, fazer o ataque direto ao adversário, ao oponente político ou geopolítico, mas não se tendo a base prudente é realmente aguardar e esperar. As justificativas, como disse, me parecem razoáveis, porque nós também já tivemos técnicos na área falando a respeito, dando mesmo parecer, inclusive dando um certo fórum, chega para lá em alguns colegas nossos da imprensa. Agora, o que eu acho interessante é que antes de falar sobre a questão do óleo, eu estava conversando lá sobre a questão do Ministério da Pesca, e eu acho incrível, eu acho engraçado como o presidente parece ter uma fonte inesgotável de analogias com o casamento. Eu queria saber de onde ele tira isso. Exatamente, eu estava pensando nisso também quando passou, acabei focando aqui no último assunto, esse foi anterior, eles estavam mais uma vez falando nessa analogia, casamento, no caso com a relação com a Europa, né, Lucas? Isso mesmo.
Pois é. Muito bem. Aproveitando esse assunto do qual o presidente falou, a gente antecipa a pauta 12, que é sobre esse mesmo tema, porque o PSOL quer afastar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O partido entrou com ação na Justiça Federal do Distrito Federal. Para a sigla, Salles foi omisso no caso do óleo pelo litoral brasileiro. De acordo com o pedido, o afastamento deveria ser imediato. Para o governo, porém, as investigações apontam que o vazamento partiu de um navio Ottoman Courtesy, de bandeira turca. Segundo o antagonista, esse modelo teria sido usado pela CNPC chinesa para operações de transporte de petróleo venezuelano sob embargo. Em abril, o navio foi carregado na Baía de Amuai com 1 milhão de barris. As autoridades brasileiras trabalham com a hipótese de que parte do óleo vazou ao ser transferido para outro navio ou que a embarcação tenha sido obrigada a descartar parte da carga por excesso de peso. A isso que eu estava me referindo como uma ejeção deliberada, quer dizer, há já o apontamento de uma razão para essa ejeção deliberada, que seria o descarte em razão de excesso de peso, Augusto. Quer dizer, estão descobrindo o que aconteceu. Agora, nenhuma punição pro Maduro? Só acho que não. O ministro Ricardo Salles tem que ser punido. Agora, quando você chega à questão venezuelana, ali não mexe com isso, porque a soberania venezuelana tem que ser respeitada. Olha aqui, o PSOL teve uma votação com a grande ideia de lançar o Boulos inferior à do Cabo Daciolo. Então é o seguinte, se é para interferir na montagem do ministério, se o Bolsonaro tem de ouvir pedidos de afastamento ou de nomeação, o Bolsonaro, para seguir as regras democráticas, deve dar precedência ao Cabo Daciolo. Ele tem mais importância que o PSOL. O PSOL perdeu. Quem perde a eleição só indica ministro na próxima, se ganhar. Como isso não vai acontecer, é melhor o PSOL esquecer esse assunto. E, aliás, a Comissão de Ética do Partido Novo determinou hoje, em caráter liminar, a suspensão da filiação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Sim, Ricardo Salles é ministro do governo de Jair Bolsonaro, mas é filiado ao Partido Novo. Em comunicado, o Novo informou que a decisão foi tomada com base no trecho do Estatuto do partido que permite essa suspensão provisória, até que haja o julgamento final do caso, quando há, aspas, risco de dano grave e de difícil reparação à imagem e reputação do Novo. Fecho aspas. Apesar de ser filiado, Salles já não exercia nenhuma atividade partidária, nem tinha qualquer cargo dentro do Partido Novo. No ano passado, o atual ministro do Meio Ambiente, tentou sem sucesso ser eleito deputado federal pelo Novo de São Paulo. Esse pedido de suspensão do Ricardo Salles partiu do deputado estadual do Rio de Janeiro, Chicão Bulhões. Então, Lucas Berlança, o Ricardo Salles está sendo aí atacado pela oposição, pelo partido de esquerda, o PSOL, e o Novo está querendo mostrar que não tem nada a ver com isso. Bom, em relação ao PSOL, esse partido do deputado Glauber Braga, que recentemente fez uma proposta, um projeto de lei, sugerindo resolver todos os problemas da economia, imprimindo mais dinheiro e gerando um fundo para empregar as pessoas, gerar empregos e empregar as pessoas. Quer dizer, é um ministro, seria um excelente ministro da Economia e poderia receber o Nobel da Paz, o Nobel da Economia e substituir todo o ministério do governo Bolsonaro. Então, essa excrescência de partido não tem cabedal, não tem possibilidade de ofertar soluções, de apresentar alternativas. Portanto, como disse o Augusto, é uma voz que deveria ser desprezada. Antes que se ouça a verborragia do Cabo Daciolo contra a nova ordem mundial e contra os Illuminati, a ouvir os delírios socialistas do PSOL. Em relação ao Partido Novo, a alegação parece envolver esse caso da questão do óleo, como foi comentado, e que está sendo apurado, está sendo investigado. Então, a mim parece, com todo o respeito ao Novo, uma atitude um tanto quanto precipitada. Tem que aguardar para ver o que vai ser apurado. O governo está tomando providências. Então, sinceramente, a mim pareceu uma atitude precipitada. Eu tenho enorme respeito ao Partido Novo, ao trabalho que eles vêm desenvolvendo na Câmara, apoiando as medidas necessárias, as reformas necessárias ao país, mas, sinceramente, acho que poderiam esperar um pouco mais.